como Deus falou comigo que era para eu deixar terras australianas e voltar para o Brasil. Pouco tempo depois, em um momento de adoração que teve numa das praças lá de Melbourne, eu fiz um jejum, que Deus pediu pra fazer jejum aquele dia, e era Halloween. E aí Deus me mostrou uma pessoa e era pra eu pedir pra aquela pessoa orar sobre uma coisa que eu estava vivendo. E aí ele orou sobre aquilo, aconteceu uns negócios sobrenaturais, que isso aqui é papo pra outro dia. E aí ele falava assim, God is gonna take you to Brazil. E eu, meu Deus, terceira vez. Como se não bastasse em um outro culto, era um ministério que tava lá na Austrália, que eles vieram da Europa. E aí era uma palavra. E teve uma palavra específica para os brasileiros. E mais uma vez veio uma pessoa até mim. Ele chacoalhava a minha mão assim, ó. Giovana, é Deus que está falando, volta pro Brasil. Ou seja, quarta confirmação de pessoas que eu não conhecia. E aí, quando Deus ele repete várias vezes em um curto período de tempo alguma coisa, não é uma coincidência, né? É uma direção muito clara. Mas Deus ele ainda foi além. Ele começou a falar comigo nos detalhes. Então eu lembro que em novembro eu comecei a ver absolutamente 333 em tudo. E Deus pode usar qualquer coisa para falar com a gente. Então eu comecei a ver em prédio, em lugares aleatórios, pregação e etc. E aí eu falei com o Senhor na minha mente. Eu falei, Jesus, se isso for uma contagem regressiva, para eu voltar para o Brasil, porque o meu visto ele ia até fevereiro. Estávamos em novembro, 333, dezembro, janeiro, fevereiro, certo? Falei, em dezembro vai aparecer 222, em janeiro 111. Vou pôr os prints aqui na tela para vocês verem. Enfim, foi exatamente assim que tudo aconteceu. Foram essas as formas que Deus falou comigo. Ele não só falou, ele confirmou, ele reafirmou, ele repetiu. Ficou assim, impossível de ser, sabe assim, a direção estava clara. E aí, quando se tratam de decisões que são grandes, Deus ele realmente não trabalha com decisão. Ele nunca trabalha com indecisão ou com confusão. Ele traz clareza. Então, eu entendi que não era sobre voltar para um lugar, era sobre obedecer uma direção para este tempo. Cá estamos nós. Some of you, your current address is not going to be able to hold what God wants to do next. Some of you are going to get a new address in the next 12